quer dizer que independente de trabalho, relação pessoal, esporte, relação homem e mulher, relação mulher-mulher, homem-homem, família, amigo, não importa. 70% dos problemas que existem entre duas pessoas ou mais, na minha opinião, estão diretamente relacionadas à comunicação. Vamos lá, pessoal, Fernando aqui para a gente falar de gestão de projetos na área de arquitetura e engenharia. E hoje eu quero abordar com vocês fatores humanos e trabalho em equipe. Eu vou falar aqui para vocês 5 características do gestor eficiente, tá bom? Então, não necessariamente todas essas ações vão estar atreladas a isso. Outras ações que eu não destaquei aqui, elas estão atreladas ao processo, tá? Mas eu quero destacar 5 características que um gestor de projetos eficiente tem que ter. Primeira característica, credibilidade, tá? Então, um líder de projetos tem que ter credibilidade. Ah, Fernando, como é que eu vou ter credibilidade? De repente eu estou entrando nesse mundo agora, como é que eu vou provar para as pessoas que eu tenho credibilidade para poder executar aquela função? Como é que eu me comprovo, né, com os meus superiores ou com o meu cliente? Para você ter credibilidade, primeiro, você pode ter credibilidade pelo seu passado, certo? Ah, não, ó, é uma pessoa que eu já vi desempenhando esse papel várias vezes, sempre gerou resultado. Isso é ter credibilidade, tá? Então o cara tem lá, ele tem uma credencial, né? Ele tem lá um símbolo que diz assim, olha, nessa pessoa eu confio, tá? Outra forma de ter credibilidade, quando você já tem background, é você ter indicação de outras pessoas. Então você não tem só resultado comprovado, você tem pessoas que têm credibilidade por outras maneiras, de outras formas, falando que você tem credibilidade, tá? Então essa é uma outra forma de ter credibilidade. Agora, mas eu estou começando agora, eu ainda não tenho, sabe, nada para mostrar, não tenho nenhuma prova da minha credibilidade, eu não tenho nenhum resultado comprovado para poder mostrar. Então vamos lá, como é que você assume essa credibilidade se você está começando? Primeira coisa, responsabilidade. Então, voltando no que eu acabei de dizer em relação às ações, quando você assume responsabilidades, você gera credibilidade. Por quê? Vamos supor que você está numa reunião de projetos, tá? Aí o seu diretor ou o seu gerente chega para você e fala assim, olha, estamos com um projeto novo aqui, eu sei que todas as equipes estão sobrecarregadas ou está todo mundo ocupado, e é um projeto que está relacionado à construção de um prédio residencial, e enfim, ele passa lá um briefing básico do que está acontecendo e lança dentro do grupo. Isso já aconteceu comigo. E eu vou te falar, eu cresci muito rápido dentro das empresas que eu trabalhei. Por quê? Porque eu assumia muita responsabilidade. É trabalhoso, você tem que tomar cuidado para não dar um tiro no pé, tá? Não vai assumir um negócio que você não tem certeza que você vai entregar. Tenha conhecimento do seu potencial. Então, eu não manjo desse assunto, o prazo é muito curto, eu não vou me arriscar. Porque não adianta, senão você vai dar um tiro no pé, acabou tudo. Aí é muito mais difícil. Você pode fazer 100 coisas certas na vida, a pessoa vai te cumprimentar, vai achar legal. Você faz uma errada, você vai ser falado pelos 4 cantos da empresa como o cara que deu errado, o cara que foi incompetente e tudo mais. Então toma cuidado para não assumir nada que você não vá aguentar depois, tá? Mas eu usava muito dessa possibilidade para poder me destacar. Então o que eu fazia? Eu estou nessa reunião aqui, eu estou ali, eu já tenho os meus projetos e tal. E aí vem essa novidade, olha, eu gostaria de saber qual coordenador, qual gerente aí está disposto a assumir esse projeto. Levanta a mão. Se for algo que você acha que você é capaz de fazer, você consegue administrar aquilo já dentro das atividades que você já tem, levanta a mão, se disponibiliza. Isso gera credibilidade. A pessoa olha para você, opa, tem alguém aqui querendo assumir responsabilidade. E aí você passa a ter credibilidade automaticamente, tá? A outra coisa que eu acho que é muito importante para que você tenha como postura, seja uma característica sua, é seriedade, tá?
Todo mundo sabe aqui que reunião toma um tempo desgraçado, certo? Desculpa a palavra, mas é verdade. E o que acontece é o seguinte, você senta numa reunião, é gente contando historinha, batendo papo, não, e aquele outro projeto, não sei o que, teve um feriado, você foi pra onde? Isso na minha opinião, uma postura de gente comercial. Gente comercial precisa disso. Você que está no seu negócio provavelmente faz a parte comercial, está envolvido com a parte comercial, e aí comercialmente você tem que ter toda essa relação. Não estou falando para você não cumprimentar as pessoas, senta numa mesa, vamos direto ao assunto, biriri, bororó. Não é isso, mas assim, tenha seriedade no seu trabalho. Quando você tem seriedade, você é visto de outra maneira, tá? Porque tem muita gente que não é profissional. Tem gente que senta numa mesa de reunião para discutir um assunto técnico, ou, sabe, falar sobre planejamento, sobre risco, sobre qualidade, e é piadinha, e você não percebe uma seriedade na postura da pessoa. Então seja sério, se coloque de uma maneira séria, encare as situações com seriedade. Quando você assume essa postura, você gera credibilidade. Por quê? Porque você está mostrando para as pessoas que você está engajado, que aquilo é importante para você. E a partir do momento que aquilo é importante para você, você vai dar o melhor de você vai gerar o melhor desempenho e as pessoas vão enxergar em você credibilidade. E a terceira, o terceiro item aqui para você poder gerar credibilidade, uma vez que você talvez não tenha aí um background, não tenha resultados para mostrar e tudo mais, é a combinação de experiência com confiança, tá? Então vamos lá, por mais que você não tenha um background dentro daquela posição de gestor, você tem um background que está envolvido com outras coisas. Vou dar o meu exemplo. Eu, antes de ser gestor de projetos e de estar envolvido com a gestão, eu era técnico. Eu desenvolvi desenhos técnicos. Eu participei de reuniões técnicas com outros, com engenharias, com outros stakeholders. Na época eu não tinha esse conhecimento, não encarava as coisas dessa maneira, mas eu era coordenador de projetos, então eu tinha que fazer reuniões técnicas de compatibilização de projeto com engenharia e arquitetura. Eu tinha que fazer reuniões técnicas para definição de fundamentos de estrutura, ou seja, olha, vamos definir aqui que tipo de fundação nós vamos usar, porque temos aqui uma análise de solo que diz isso, vamos definir que tipo de estrutura nós vamos usar, enfim. Uma série de questões técnicas que eu tinha que me envolver como coordenador de arquitetura, que quando eu cheguei na gestão, aquilo serviu para mim de background. Olha, aqui ó, a gestão aqui é novidade para mim e tal, ainda estou me familiarizando com isso, com aquilo, vou assumir outras posturas, né, para lidar com essa parte nova do meu trabalho. Mas, olha, eu entendo tudo de desenho técnico, entendo tudo de processo de compatibilização, entendo tudo, eu tenho um conhecimento básico de engenharia aqui que vai ajudar muito no processo. Você tem que se basear na experiência que você tem. Você não está começando do zero agora, tá? Ninguém começa sendo gestor de projetos. Você se envolveu com alguma outra área técnica ou administrativa que te deu bagagem e que fez você chegar nessa posição de gestor, ou que te incentivou, né, e vai somar para desempenhar o seu papel de gestão, tá? Então, essa experiência ela pode vir de um outro setor, tá? De uma outra área que não seja a gestão propriamente dita, tá? Confiança. Como é que a gente demonstra confiança, ou como é que a gente conquista a confiança das pessoas, né? De novo, background. Como é que foi o seu desempenho e os seus resultados nessa área técnica que você desempenhava antes, certo? Olha, aquela pessoa ali, uma pessoa super séria, dedicada, sempre conseguiu entregar os produtos, né, os documentos, o que quer que seja que você desempenha dentro do prazo, com a qualidade que a gente queria, ou foi superior em relação à qualidade do trabalho. Isso tudo gera confiança, tá? A pessoa, se você faz bem uma coisa, a tendência é que você faça bem a outra coisa. Por quê? Porque quem faz bem algo é porque se dedicou, é porque foi atrás, é porque fez questão de fazer diferente, de fazer melhor. Então é uma questão de perfil, a pessoa vai fazer aquilo de novo. Então ela gera confiança. Outra coisa que vai te trazer confiança mesmo se as pessoas não te conhecerem.
é você ter a capacidade de aceitar desafios. Então, vai um pouquinho ao encontro do que eu falei, sabe, de você assumir a responsabilidade lá em relação a um novo projeto, tá? Isso está diretamente atrelado. Você aceitar desafios gera confiança. Por quê? A maioria das pessoas não gosta muito de aceitar desafios, tá? Então, a partir do momento que você se coloca nessa posição, você se destaca. E quem aceita desafio gera confiança e credibilidade, como eu falei antes. Por quê? Porque justamente mostra que confia em si próprio, né? Então, a pessoa que confia em si própria, ela está mais capacitada, ela com certeza tem mais habilidades, ela entende que ela tem mais capacidade de lidar com desafios. E ela vai lá e assume, certo? E ela vai lá e toma essa posição, e isso vai gerar confiança para quem está ao redor de você. E por fim, você ter uma postura profissional, tá? Tudo isso, se você juntar todas essas peças, você vai gerar um resultado que é ter uma postura profissional. Então é importante que você tenha essa postura profissional. A partir do momento que você tiver essa postura estritamente profissional, eu estou falando profissional mesmo, sabe? A pessoa que não mistura as coisas, sabe? Não se envolve pessoalmente com ninguém. A pessoa que ela não fica na piadinha, na conversinha. É uma pessoa que está lá para tratar dos assuntos do projeto, tratar dos assuntos que são necessários para que aquilo seja desenvolvido, tá? E não precisa ser de uma maneira chata. Tem muita gente que fala assim, ah, não, mas que saco, eu tenho que ficar assim o tempo todo. Será que então eu não vou poder conversar com ninguém mais? Não, você conversa. Tem hora para conversar. Aliás, é muito importante que você tenha uma relação interpessoal com as pessoas, profissional, mas que você tenha um laço. Você criar esses laços é importante. Só que você vai criar esses laços em outros momentos. Não vai ser no momento do trabalho. Ah, olha, tivemos uma reunião aqui estritamente profissional, sabe, com postura, com seriedade, fomos lá, resolvemos os problemas. Vamos almoçar? Pô, aí é a hora. Aí vamos lá, vamos criar um laço, vamos falar do esporte que a gente gosta, do hobby, do final de semana, do time de futebol. Vamos falar do que tem que ser dito. Mas enquanto você estiver trabalhando, seja profissional. Você vai se destacar, você vai ter essa postura e as pessoas vão te enxergar de uma forma diferente. Terminamos a primeira, vamos à segunda característica do líder de projeto. Então, a segunda característica do líder de projetos é ser uma pessoa criativa na solução de problemas, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, um projeto ele está ali para resolver problemas, tá? Aliás, tudo que a gente faz nessa vida é para resolver problemas. Se você enxergar isso, você vai ter uma vida muito mais fácil, tá? Você está sempre para resolver o problema de alguém. Não importa o que você faça, você não precisa ser gestor de projetos. Qualquer atividade que você fizer vai ser para resolver o problema de alguém. Um problema são várias coisas. O problema é uma necessidade, um problema é uma vontade, um problema é um desejo, um problema... O agente de viagem está para resolver qual o problema? O problema da pessoa que quer viajar para tal lugar, mas não sabe como. O cozinheiro, qual que é o problema que ele resolve? Ele cozinha algo para aquela pessoa comer, porque o problema dela é comer, ela tem que comer para sobreviver. O administrador, lá, o gerente de RH, qual que é o problema que ele resolve? Ele resolve o problema da empresa em lidar com as pessoas da empresa, em contratar, selecionar essas pessoas, depois administrar elas dentro da empresa. Enfim, o arquiteto resolve o problema do cliente que quer construir um prédio, uma casa. O médico resolve o problema da pessoa que tem uma doença. Então, tudo que a gente faz na vida é resolver problema. E se o gestor de projetos ele não tiver jogo de cintura para resolver problemas, se ele não tiver predisposição a lidar com esses problemas, a vida dele vai ser muito mais difícil, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer para lidar com esses problemas, tá? Primeiro item, não procrastine, tá? Nós somos procrastinadores natos, todo mundo. 98% das pessoas que eu conheço, inclusive eu, sou procrastinador. Então assim, você vai adiando, você vai empurrando com a barriga, você fala assim, ah não, depois eu vejo isso daqui, sabe? A gente tem aqui no nosso cérebro dois bichinhos, né? Tem gente que fala que é o anjinho e o diabinho, mas enfim, a gente sempre tem dentro da nossa cabeça duas
duas pessoinhas, duas vozezinhas que ficam assim, olha, você tem que fazer aquilo. Aí a outra fala assim, ah, meu, mas é muito mais gostoso ver uma TV. Ah, mas é muito mais gostoso eu, de repente, fazer uma outra parte do trabalho que eu me identifico mais, que eu sinto mais prazer. Ah, mas é... Então, você fica nessa briga interna o tempo todo. Se você reparar, você vai começar a perceber isso. Agora, procrastinar não vai ajudar você em nada. O problema não resolve sozinho, tá? Teve até um gerente que eu tive uma época que ele falava, inclusive ele não foi gerente por muito tempo. Ele falava assim, ah, cara, aprendi uma coisa, tem problemas que se resolvem sozinhos. Não tem. Infelizmente isso não vai acontecer. Porque nada se resolve sozinho, tá? E você na posição de gestor, você tem que estar à frente de tudo que está acontecendo. Então, se não for você a dar o primeiro passo para resolver um problema, ele não vai se resolver sozinho. Não espere que alguém da sua equipe chegue e fale assim, nossa, deixa eu resolver esse problema para você. Não vai acontecer. Então, seja o primeiro a dar o passo. Até porque, você já ouviu falar do efeito bola de neve? O que acontece com os problemas de um projeto é exatamente o efeito bola de neve. Quanto mais você demorar para resolver aquele problema, maior ele vai ficar. Então ele vai, como se fosse uma bola de neve descendo a montanha, o tempo vai passando e aquilo vai acumulando, e aí outros problemas vão acontecer, e aí eles se acumulam entre eles. Quando você vê, você está com uma bola de neve desse tamanho, e aí, que era um probleminha lá atrás fácil de resolver, virou um problemão difícil de resolver. É que nem doença. A pessoa vai lá, ela não faz exame nenhum, ela não faz check-up, ela não se cuida, ela come mal, bebe mal, bebe bem, não faz nenhum tipo de esporte, e aí ela descobre uma dorzinha. Ela fala assim, tô com essa dorzinha, mas deixa aqui, me incomoda só um pouquinho, não vou fazer nada. Aí aquela dorzinha vai aumentando, a pessoa vai se acostumando, ela vai empurrando com a barriga, ela não vai no médico, ela não deve tomar um remédio, logicamente, mas ela tem que ir no médico antes. Aí, às vezes, ela até se medica por conta própria e aí agrava aquele problema. Quando ela não está aguentando mais, aí ela vai no médico. Aí chega lá, o negócio está desse tamanho. E aí o médico fala assim, olha, se você tivesse vindo antes, a gente só tomava um remedinho, fazia um procedimentozinho e seu problema estava resolvido. Então, os problemas, eles são muito mais fáceis de serem resolvidos se você toma uma ação imediata em relação a eles. Então, seja essa pessoa que toma essa ação imediata. Vai para cima do problema. Porque se você não botar energia no problema, ele não vai se resolver sozinho. Outro item importante em relação a ser criativo na solução de problemas é você ter uma habilidade na identificação e na análise dos problemas, tá? Então, vai voltar um pouquinho naquele lance de ser observador, né? Se você estiver observando o projeto, o andamento do projeto o tempo todo, e você vai poder unir isso à sua experiência, você vai ter uma capacidade superior, primeiro de identificação, segundo de análise dos problemas, o que tem tudo a ver com gestão de riscos, certo? Então, quando você tem essa capacidade, identificação e análise de problemas, você se coloca numa posição antecipada em relação aos problemas, e aí você vai ter uma capacidade de lidar com eles muito maior do que o normal. Então, seja observador, sempre fique ligado em relação a quais são os problemas que podem acontecer para que você possa tomar ações antecipadas e, no mínimo, se preparar. Olha, estou achando que aquilo vai acontecer. Você já está ali pensando no plano A, no plano B, e aí você consegue tomar uma ação imediata em relação àquele problema quando ele acontece, e aí você não vai procrastinar, você não vai deixar aquele problema virar uma bola de neve. Outra característica importante para lidar com os problemas e para ser criativo na solução dos problemas. Na hora que o bicho pegar, você tem que fincar o pé no chão, se estabilizar, ter tranquilidade e jogo de cintura para lidar com aquilo. Então, assim, se desesperar não vai te ajudar em nada, tá? Aliás, vai atrapalhar muito, porque você vai estar gastando a sua energia em controlar o seu desespero ou lidar com o seu desespero, ao invés de estar focando essa energia na solução do problema. Então, o problema aconteceu, a casa vai cair. Para, respira, tenha tranquilidade, finca o pé no chão, que nem uma árvore ali, ó. Sabe quando vem a ventania?
Você para ali, ó, que nem uma árvore, finca o pé no chão, você vai balançar, mas ó, tenha tranquilidade e fique no lugar. Porque se você tiver essa postura, você não vai desperdiçar energia com coisas desnecessárias e com a tranquilidade o cérebro funciona muito melhor. Cabeça vazia, sabe? Não adianta, mas e agora vai acontecer isso? Não adianta. Você tá ocupando a sua cabeça com outras coisas que não vão te ajudar a resolver o problema. Então tenha calma, tenha tranquilidade, olhe para aquilo com detalhe, analise muito bem e tenha jogo de cintura. Criatividade. É a criatividade na solução de problemas. Você vai ter que ser criativo. Tem problemas que são mais fáceis de resolver, você já pode até ter uma ação ali meio premeditada, eu sabia que isso ia acontecer e tal, e eu vou tomar essa ação. Muitas vezes essas ações já estão pré-estabelecidas. A gente já conhece os problemas, então já sabe o que tem que fazer quando acontece. Só que vai ter problema que você não conhece. Os problemas desconhecidos. Esses problemas desconhecidos você tem que ter jogo de cintura, você tem que ser criativo. Não, peraí, como é que eu resolvo isso? Analisa, usa a sua criatividade, abra a sua cabeça, tá? Ouça a sua equipe. Essa é uma outra ação muito nobre. Olha, o gestor de projetos ele não tem que saber tudo. E você tem os especialistas na sua equipe, você tem pessoas que estão mais acostumadas a lidar com um certo setor do projeto. Vem cá, nós estamos com esse problema, o que você acha? Ouve, aprende para tomar uma atitude, certo? Então, essa calma, essa tranquilidade e a criatividade vão te ajudar muito a resolver os problemas. Outra coisa importante, você tem que estar predisposto a lidar com os riscos, tá? Então, assim, uma pessoa que assume poucos riscos ou uma pessoa que está acostumada a lidar com poucos riscos, às vezes desempenhou um papel durante a vida antes de ser gestor que era num setor mais seguro, que tinha um risco baixo, vai ter mais dificuldade. Se você estiver predisposto a lidar melhor com os riscos, com as incertezas, você vai estar muito mais... Aliás, nós vamos entrar nas incertezas logo mais. Mas estar predisposto a lidar com riscos é o que eu acho que vai agregar muito na solução de problemas, tá? Porque a partir do momento que você está predisposto a lidar com eles, você vai abrir sua cabeça e vai estar muito mais preparado quando acontecer, para você não tomar um baque e não tombar, dependendo do problema que se deparar na sua frente e você vai ter que resolver, certo? Esses 4 itens que eu falei em relação à criatividade na solução de problemas são divisores de água, são características, em relação à criatividade na solução de problemas, que é divisor de água para um sucesso ou um fracasso dentro de um projeto, porque o que você mais vai ter no decorrer desse projeto são problemas a serem resolvidos. Terceira característica do gestor de projetos, líder de projetos, que eu acho que é fundamental, é a tolerância a incertezas, tá? Então, o que acontece? Muitas partes de um projeto, elas são incertas. Você não tem todas as informações. Muitas vezes você vai lidar com um projeto que é novo para você, o assunto é novo para você. Então, você conhece o âmbito geral, mas você não conhece todos os detalhes. Então, a tolerância a incertezas eu acho que é fundamental para que você tenha tranquilidade para poder desenvolver um projeto, tá? Então, alguns exemplos de incertezas que você pode ter, né? O cliente muitas vezes não sabe o que ele quer. Não, eu sei que eu quero construir um prédio, mas eu não sei exatamente qual é o tamanho, eu não sei exatamente qual é o uso, eu não sei exatamente quanto que eu tenho de dinheiro para poder investir nisso. Eu tenho aqui alguns locais, mas eu ainda não tenho certeza do local. Então, muitas vezes você vai ter do próprio cliente uma série de incertezas, tá? Muitas vezes você não tem claramente quais são os recursos que você vai ter para aquele projeto. Principalmente quem está envolvido em corporações, né? Quem trabalha em corporações, você muitas vezes não sabe qual vai ser sua equipe. Muitas vezes você não sabe quais são as ferramentas que você vai ter disponível. Então, essas incertezas elas também vão influenciar na sua visão do projeto, na forma como você vai encarar aquele projeto. Então, é importante que você seja tolerante
para lidar com esse tipo de incertezas, tá? Muitas vezes você não tem certeza em relação aos prazos. Então, qual que é o meu deadline? Quando que eu tenho que entregar? Não, ainda não sabemos e tal, tem mais ou menos aqui um mês, ou dependendo do projeto, o ano certo que nós vamos entregar, ou semestre, o bimestre, mas eu não tenho data. Qual que é o prazo que eu tenho? Eu vou lidar com os meus stakeholders, aí eu pego aqui toda a equipe de engenharia, vou conversando com cada um deles para poder determinar os prazos deles para a gente fazer o cronograma, por exemplo. Assunto que nós já abordamos. E aí você vai chegar lá e o cara vai falar assim, olha, eu tenho que ver ainda com a minha equipe qual vai ser o meu prazo, aí o cara demora para te responder, aí você não consegue fazer. Então, lidar com esse tipo de incerteza vai ser primordial para que você consiga desenvolver um bom projeto e chegar nos resultados que você precisa e que está sendo demandado para você. Então vamos lá, vamos para a quarta característica do líder de projetos, tá? Que eu chamo de EFG, essa sigla EFG, que quer dizer o quê? Estilo flexível de gestão, tá? Então o que é o estilo flexível de gestão? Você vai ter uma série de mudanças durante o percurso, tá? Não existe planejamento que se mantenha. Aliás, tem uma frase muito boa que eu vou abrir um parênteses aqui agora, vou dar de lambuja para vocês, que é o quê? Planejar é tudo, o plano não é nada, certo? Então fiquem com essa, pensem nessa frase porque vocês vão entender que isso faz todo sentido, tá? Planejar é fundamental, mas o plano não é nada. Por quê? Porque ele vai mudar muitas vezes durante o caminho. Tá aí mais um motivo para você ter uma ferramenta que permita essas mudanças de uma forma mais amigável, menos dolorosa, tá? Então assim, o projeto, o caminho do projeto vai mudar. O tempo vai mudar. Agora eu tinha um tempo, agora eu tenho menos tempo. Ou, enfim, você pode ter uma série de ações que podem acontecer no decorrer do projeto que vão tratar de prazo e o seu prazo vai mudar parcialmente ou totalmente, o deadline vai mudar por qualquer motivo que seja, às vezes para mais, às vezes para menos. Então, isso vai te demandar um outro estilo de gestão. Em relação aos recursos, então, os seus recursos vão mudar. De repente você tem uma equipe, a empresa está indo mal, nós estamos com um problema aqui, eu tenho que mandar embora 2 pessoas, você vai perder sua equipe. Ou não, a sua equipe agora vai ser maior porque entrou um escopo maior, então agora a gente vai demandar uma pessoa só para lidar com os riscos, porque agora os nossos riscos são muito grandes, eu preciso de atenção nisso, e você vai ter que lidar com aquela mudança. E o seu estilo de gestão vai se adaptar àquelas mudanças, tá? Por exemplo, em relação aos prazos, quando os prazos mudam, e normalmente eles mudam para menos, né? Dificilmente os prazos mudam para mais, você tem que ter um estilo de gestão priorizador, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter que pegar todas aquelas tarefas e todos aqueles objetivos que você tem que cumprir durante o projeto e olha, eu tenho menos tempo, então eu vou priorizar. Eu vou atacar primeiro o que é mais importante. Eu vou ranquear, categorizar as minhas prioridades aqui, os meus objetivos, os objetivos do projeto, de forma que eu vou dar mais atenção aos que são mais importantes, porque eu sei que eu vou ter menos tempo no total, e aí eu vou pegar os que são menos importantes e vou dar menos atenção. E às vezes você vai ter que até comprometer a qualidade daquele resultado, daquele entregável, porque você teve menos tempo. Mas você comprometeu aonde menos dói, aonde menos é problema, ou às vezes até aonde não vai fazer diferença. Então esse estilo priorizador ele vai estar relacionado a mudanças em relação a prazos e deadlines. Em relação a escopo, a gente acabou de falar de qualidade de entregável e tal. De repente o escopo muda, tá? Então o escopo da arquitetura era um, mudou para outro, o escopo da engenharia mudou de um para o outro, agora ele é mais complexo, agora ele é menos complexo, agora a quantidade de entregáveis ela é diferente, isso é mudança de escopo. Então você vai ter que ser aquele estilo de gestão, você vai ter que ter aquele estilo de gestão que é o estilo padronizador e mantenedor de padrão, tá? Que isso quer dizer? Tudo tem standard, certo? Tudo tem padrão. Então é uma norma técnica, é uma prática. Em caso de obras aí você tem todas as normas de execução, enfim, você tem
Normalmente, você tem, ou você tira de uma norma ou você tira de um histórico. Ah, não, eu tenho um outro projeto que é padrão aqui, que é a minha referência, eu tenho que manter a qualidade igual a esse projeto. Então, esse estilo padronizador e mantenedor das padronizações de qualidade, principalmente, elas estão diretamente ligadas ao escopo, certo? Então, esse é o estilo de gestão que você vai ter que assumir quando você tiver mudanças de escopo. Porque se você não atender aos padrões de qualidade em relação ao escopo de cada entregável, o escopo de cada stakeholder, você vai ter problemas. Nesse momento, nesse tipo de mudança, você vai ter que assumir esse estilo padronizador e mantenedor de padrões para que você possa lidar com as mudanças de escopo. Em relação a recursos, você pode ter uma mudança de recursos que são as ferramentas que você tem à sua disposição, ou as pessoas da sua equipe, ou as pessoas em campo lá dentro de uma obra. Você vai ter essas mudanças de recursos, porque recursos é tudo isso, né? A gente pode até montar um vídeo sobre recursos, o que são recursos. De repente você tem um orçamento para lidar com o seu projeto que vai diminuir. Ele não é mais aqueles 100 mil, ele vai ser 80 mil. Então, da onde que você vai? O que você vai fazer com o que estava destinado para aqueles 20 mil que não tem mais? Então, você vai ter que assumir um estilo de gestão que é aglutinador, tá, de habilidades, é aglutinador de recursos. Ou seja, eu tinha 3 pessoas na minha equipe, agora eu tenho 2. Então, eu vou pegar as atividades daquela uma que saiu e vou dividir entre as outras 2. Ou não, eu vou pegar 10% das atividades daquela pessoa, eu vou assumir para mim, e os outros 90% eu vou dividir entre aquelas 2. Enfim, você vai ter que assumir esse estilo de gestão mais aglutinador e priorizador em relação às tarefas, ou em relação ao tempo, ou em relação ao dinheiro, certo? De repente você vai ter que trocar um fornecedor. Eu tinha aqui um fornecedor que me custava X. Agora eu vou ter que trocar esse fornecedor por outro fornecedor que me custa X menos 10. Por quê? Porque eu vou ter que distribuir essa falta de recurso financeiro entre todos os agentes de uma obra, por exemplo. Então, esse é o estilo de gestão que eu sugiro que você assuma quando você tiver problemas de recursos, tá? Então, em suma, essa quarta característica, que é o estilo flexível de gestão, eu acho que é importante, primordial, como característica do líder de projetos, para que você possa lidar com as questões do projeto nas mudanças que vão ocorrer no meio do caminho. E por último, pessoal, mas não menos importante, entendam que isso não é menos importante, tá? Aliás, se fosse colocar em ordem, na minha opinião, seria o mais importante. E eu deixei para o final para realmente destacar esse negócio, que é o seguinte: habilidades superiores na comunicação. Então vamos lá. Comunicação. Para mim, 70% dos problemas das relações interpessoais estão ligadas à comunicação. Tá? O que isso quer dizer, Fernando? Quer dizer que, independente de trabalho, relação pessoal, esporte, relação homem e mulher, relação mulher-mulher, homem-homem, família, amigo, não importa. 70% dos problemas que existem entre duas pessoas ou mais, na minha opinião, estão diretamente relacionadas à comunicação. Tá? E o que acontece? Hoje a gente vive um mundo muito mais complexo, né? E ao mesmo tempo que a gente tem mais facilidade de comunicação, a gente cria com essa facilidade uma série de dificuldades. Vou dar um exemplo. Ah, não, hoje é muito fácil conversar com alguém porque eu tenho um WhatsApp, eu vou lá e mando um WhatsApp para a pessoa, mando uma foto, uma selfie, um áudio, e eu me comunico com aquela pessoa que está lá do outro lado do mundo. Perfeito. É uma tecnologia que trouxe facilidades de comunicação. Na verdade, ela te trouxe um veículo novo de comunicação que gera uma certa facilidade. Certo? Porém, com tudo isso, vem uma necessidade de habilidade de comunicação que aquele recurso, né, aquele veículo, ele demanda. Então, por exemplo, escrever. Quando você escreve alguma coisa, o outro lado que lê, ele tem a interpretação. Então, às vezes dependendo das palavras que eu usar, aquilo pode estar interpretado como a pessoa está brava, ou não, a pessoa está triste, ou a pessoa está feliz, e às vezes ela não está feliz e parece que ela está.
ou às vezes ela não está brava, mas parece que ela está. Então, a interpretação em cima de um texto, na comunicação, ela é assim, corriqueira, é um negócio que acontece o tempo todo. Por isso que eu, quando estou tratando de um assunto com alguém que seja um pouco mais delicado ou que é um problema, eu prefiro usar áudio no WhatsApp. Por quê? Porque o áudio você tem entonação, você consegue entender qual é o ritmo que a pessoa está falando, se ela está falando alto, baixo. Tudo isso faz diferença na interpretação da outra pessoa. Então, a comunicação entre as pessoas, para mim, é o gerador, né? É a fonte de 70% dos problemas que existem nas relações interpessoais, tá? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque você, como gestor, se não tomar cuidado com a sua comunicação, você vai ser mal interpretado. Você pode arrumar uma confusão com um superior que foi desnecessária. Você pode ter um problema com a sua equipe, as pessoas, os integrantes da sua equipe, porque você levantou a voz para ou usou uma palavra errada e aquela palavra foi interpretada de uma forma errada por alguém que está na sua equipe e aquilo se espalha pela equipe e vira um vírus que vai contaminar toda a sua equipe. Então, você tem que tomar muito cuidado com a comunicação nessa posição de líder de projetos, de gestor de projetos, de pivô, de central de um processo complexo que envolve várias equipes, várias pessoas, vários stakeholders. Aí vocês vão falar assim: ah, Fernando, mas e aí? Mas como é que eu faço, meu? É muito fácil você falar assim: ah, não, você tem que se comunicar bem. E aí, mas como é que eu faço para me comunicar bem? Vamos lá. Eu vou passar algumas coisas que eu acho que são importantes para que você se comunique bem, tá? Primeira coisa, você tem que conhecer detalhadamente tudo que está envolvido naquela conversa. Então, estou tendo uma conversa técnica entre engenharia e arquitetura aqui, estou com o arquiteto aqui, estou com engenharia de instalações aqui, e eles estão tendo uma conversa e eu tenho que fazer uma mediação, uma orientação aqui nessa conversa. Quanto mais detalhe, conhecimento tiver do assunto que está sendo tratado, melhor para mim, melhor eu vou me comunicar. Afinal de contas, é muito difícil você falar de alguma coisa que você não conhece, certo? É que tem muita gente que conhece as coisas superficialmente. Ah, não, eu manjo daquele assunto. Então, assim, num papinho de churrasco de bar, você conhecer aquilo superficialmente funciona. Ah, não, você conhece de futebol? Conheço. Você conhece de kitesurf? Eu conheço. E aí você fala como é que não é. Você conhece de mecânica de moto? Ah, não, como é que é pilotar uma moto? Ah, não, o que você tem que fazer para fazer uma curva? Então, assim, aquilo funciona. Agora, dentro de um projeto, na hora que você estiver tratando de um assunto sério, quanto mais informação você tiver, quanto mais detalhe você tiver sobre aquele assunto, mais fácil vai ser de você se comunicar e transmitir o que realmente você quer que seja transmitido. Outra coisa, vocabulário, tá? Vocabulário parece um negócio meio bizarro de falar, né? Vocabulário. Primeiro, vocabulário é importante para qualquer pessoa, para qualquer comunicação, tá? Então, quanto mais vocabulário você tiver, mais rica vai ser a sua comunicação. Agora, não só vocabulário, nós estamos falando de gestão de projetos aqui. Arquitetura e engenharia. Termos técnicos. Quanto mais termos técnicos você conhecer, melhor vai ser a sua comunicação. Então, se você está tratando numa reunião com um engenheiro de instalações aqui, um arquiteto aqui, quanto mais conhecimento e termos técnicos você conhecer nessas duas áreas, mais fácil vai ser a sua comunicação. Já viu gente que fala assim, não, porque aquela coisa, não, porque eu vou coisar não sei o quê. Então, assim, isso é um problema de vocabulário profundo, né? A pessoa que não tem vocabulário, ela usa a palavra coisa para várias coisas diferentes, certo? Então, tenha conhecimento dos termos técnicos e de vocabulário, enriqueça isso, você vai enriquecer a sua comunicação automaticamente. Outro item importante, paciência, tá? Principalmente quando a gente estiver falando de comunicação na solução de conflitos, tá? Isso daqui é um spoilerzinho, é tema de um outro vídeo em relação à negociação, mas quando você tem paciência,
quando você tem paciência, você consegue administrar conflitos de uma maneira muito mais saudável, tá? Então, para você melhorar a sua comunicação, principalmente em momentos de conflito, a paciência ela vai ser fundamental. E vai entrar aquela açãozinha que eu falei lá no começo, que é ouça primeiro, depois fale. Num conflito, eu vou me aprofundar no spoiler aqui em relação à negociação. Num conflito, você tem que deixar a pessoa extrair tudo. Deixa ela falar. Não adianta você querer lidar com uma situação de conflito onde a sua comunicação é mais falar do que ouvir. Tá? Ouça primeiro. Quando você deixar aquela pessoa ouvir... Nossa, eu estou dando um spoiler muito grande aqui agora. Quando você deixar aquela pessoa ouvir, ela vai esvaziar, ela vai esfriar a cabeça, ela vai dar aquela desopilada, entendeu? E aí ela vai estar mais apta a te ouvir. E se ela está mais apta a te ouvir, a comunicação flui muito melhor, tá? Então, paciência é muito importante para que a sua comunicação seja mais eficiente. E para finalizar aqui as habilidades de um bom comunicador, de um líder comunicador, eu vou passar para vocês, são 7 itens, tá? São 3 habilidades que estão relacionadas a 4 agentes diferentes, tá? Então vamos lá. Quais são as 3 habilidades? Receber a informação, de novo, ouvir e não falar. Processar a informação, analisar, observar, tá? Então processar é o que? Identificar e analisar. Então, processar essa informação e transmitir essa informação, que é o falar. Então, se você inverte essa ordem, você vai ter problema. Se você falar antes de ouvir e processar, na verdade, você não está se comunicando, né? A não ser que você esteja numa posição de que você precisa iniciar uma conversa. Só que a partir do momento que você fez a sua parte de iniciar, você tem que parar e tem que ouvir a outra pessoa. Se você não ouvir e não se der a chance de processar as informações que vão vir dela, você não vai aprender nada e também não vai conseguir continuar falando, certo? Então essas são 3 coisas. Receber, processar e transmitir, tá? Transmitir vai entrar vocabulário, transmitir vai entrar paciência, vai entrar tudo isso, tá? E essas 3 coisinhas, elas vêm de 4 agentes diferentes, tá? Macro, eu não vou me detalhar, isso pode vir de 200 mil pessoas diferentes. Só que eu quero colocar macro aqui, 4 grupos de pessoas, para que você entenda qual é a qualidade da informação que vem. E qualidade não se é bom ou se é ruim, mas que tipo de informação pode vir desses 4 principais agentes para que você possa receber, processar e transmitir, tá? Primeiro, cliente. Cliente é leigo. Então, se você não ouvir e processar muito bem a informação que vem dele, você não vai conseguir transmitir isso para sua equipe, porque você vai ter que filtrar. Você vai ter que traduzir, tá? Por quê? Porque o cliente, às vezes, ele quer um negócio que ele nem sabe falar como. Você tem que observar aquilo, você tem que analisar aquilo, processar aquilo muito bem. Você tem que confirmar aquilo com o cliente. Ah, não, eu estou te entendendo. Então quer dizer que você quer isso, isso e isso? Ah, não, tá bom. Agora eu vou traduzir essa informação leiga para a minha equipe que é técnica. Ou para a equipe técnica que esteja envolvida no processo, certo? Então, esse é um tipo de informação, que é informação leiga. Do outro lado, você tem informação técnica. Então, muitas vezes, você tem que fazer o caminho inverso. Eu tenho que pegar uma informação técnica que está vindo da análise de solo do meu terreno. Eu tenho que traduzir essa informação técnica para o meu cliente para dizer para ele, olha, amigão, não vai dar para fazer a fundação, sei lá, radier ou fundação rasa, sapata. Nós vamos ter que fazer estaca, hélice, porque as características do terreno são SSS e isso vai causar um impacto de prazo e de custo na obra. Você tem que ter essa capacidade de traduzir isso. Então eu tenho que ouvir, processar uma informação técnica, traduzir isso e transmitir essa informação correta para quem é o receptor. Então não adianta eu usar termos técnicos para quem não conhece nada daquilo, certo? É uma coisa que você fala uma outra língua. Não adianta eu falar inglês para quem não conhece inglês, não adianta eu falar espanhol para quem não conhece espanhol, certo? Então, essa é a capacidade de transmitir uma informação que você primeiro recebeu, ouviu e analisou e processou. Outro tipo, administrativo. Então, você tem burocracias, você tem processos administrativos, tudo isso vai vir até você. Você vai ser exigido de coisas que estão relacionadas ao âmbito administrativo do projeto. Você também vai ter que ouvir, receber e analisar,
processar tudo isso e transmitir isso de uma forma, dependendo da ponta que for receber aquela informação, de uma forma coerente, que ela vai entender tudo aquilo. E por último, que eu acho muito importante, afinal de contas, se não houver dinheiro, não há projeto, são as informações financeiras. Então, como é que eu pego uma informação relacionada às finanças do projeto, a questões financeiras do projeto, como é que eu traduzo isso para uma equipe técnica? Como é que eu traduzo isso para uma equipe administrativa? Como é que eu traduzo isso para o próprio cliente? Como é que eu pego os custos com os stakeholders, os custos com as equipes técnicas de desenvolvimento de desenhos técnicos? E como é que eu traduzo isso numa forma de comunicação que o meu cliente vai entender qual é o valor daquilo, por exemplo? Não, mas está muito caro, nós estamos gastando muito com desenhos técnicos. Como é que eu pego aquela informação, processo ela e faço aquele cliente entender que aquilo vale, que aquilo não é caro? Enfim, dando um exemplo aqui, tá? Então são esses os 4 tipos de informação que você vai ter que processar, vai ter que receber, vai ter que processar e vai ter que transmitir, tá? Então são esses 3 passos que você tem que fazer com todas as informações que passarem por você e todas as informações do projeto tem que passar por você. E aí, para finalizar, você pega tudo isso que eu te falei em relação à comunicação e escalona isso à 10ª potência, certo? Por quê? Porque dentro de um processo de projeto, você vai ter toneladas de informação, tá? Então o volume de informação ele vai ser muito grande. E aí vai entrar uma última capacidade, uma última característica que eu acho que o gestor de projetos, o líder de projetos tem que ter, que é organização. Se você não tiver organização, você não vai conseguir lidar com esse volume de informação, e aí você ter a habilidade de ouvir, processar e transmitir não vai te ajudar em nada, porque você vai ser engolido por esse volume de informação. Então a organização é muito importante, e aí eu vou destacar aqui um entregável, que é o plano de comunicação, que tem que ser muito bem feito, tá? Para que as pessoas saibam exatamente como elas vão receber, como elas vão processar e como elas vão transmitir as informações. Até porque, finalizando agora realmente, concluindo, não é só você que tem que ter a capacidade de comunicação aguçada. Você tem que incentivar e dar as ferramentas, servir a sua equipe e os stakeholders do seu projeto para que eles também tenham essa habilidade. Porque senão você vai sofrer com a falta de habilidade e capacidade deles de se comunicarem. Tá bom? Então essas foram as 5 características. Tá aqui do lado também para que vocês possam visualizar com mais clareza, que eu acho que são fundamentais para o líder de projetos. Legal, gente? Então finalizo aqui esse tema hoje, que é em relação aos fatores humanos e trabalho em equipe, para que vocês possam refletir em relação a isso, aplicar isso no dia a dia de vocês, e eu espero que isso colabore com o dia a dia e com o resultado dos projetos que vocês estão envolvidos, tá bom? Deixem aí os comentários embaixo, as dúvidas, vamos trocar informações e vamos juntos crescer com a gestão de projetos para arquitetura e engenharia, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!